Já foi lido o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Poder é o caráter de exercer autoridade sem arrogância, sem soberba. Amor é o que dá equilíbrio a esse poder, porque um poder desequilibrado causa problemas graves. Portanto, precisamos do poder que transforma, e o que dá o equilíbrio a esse poder é o amor. Moderação é a saúde mental. Moderação é a sobriedade, é o equilíbrio emocional. Deus não nos deu espírito de covardia. Covardia é a ausência de coragem. Covardia é a violência que se faz contra o que é mais fraco. Coragem é a prudência, é a atitude em fazer o que é certo. E hoje eu quero me deter um pouco sobre coragem. Se queremos ver as pessoas transformadas pelo poder de Deus, meus amados irmãos, nós precisamos ter coragem. Se queremos ver um mundo transformado pelo poder de Cristo, precisamos ter uma vida de coragem. Em primeiro lugar, coragem para falar a verdade. Você pode dizer essa frase? Coragem para falar a verdade. Diga. Meus amados irmãos, meus amigos, falar a verdade onde a mentira reina é sempre um grande desafio. Esse negócio de negar a verdade, omitir a verdade, falar mentiras no lugar da verdade, está tão forte hoje no Brasil, irmãos e amigos. Esse negócio de não falar a verdade está tão forte no Brasil, pasmem todos vocês. Podem ficar pasmados. Esse negócio está tão forte no Brasil que a maioria das mensagens que são pregadas nos púlpitos do Brasil são mentirosas. Aí você diz, pastor, isso é um absurdo. O senhor está blefando. O senhor está dizendo uma mentira. Não estou dizendo uma mentira. A maioria dos discursos religiosos hoje no Brasil são discursos mentirosos. A maioria das pessoas que frequentam as igrejas evangélicas no Brasil estão ouvindo mentiras. A maioria das pessoas que frequentam templos religiosos no Brasil estão sustentados por mentiras religiosas. Por que mentiras religiosas, irmãos? Ora, porque mentiras religiosas, elas dão mais ibope do que a verdade. Você quer ter ibope? Fale a mentira. Enquanto religioso. Você quer ser ouvido enquanto religioso? Pregue a mentira no lugar da verdade. Por que a mentira em lugar da verdade? Porque a mentira atrai mais curiosos. A mentira atrai mais gente. É sim, com toda certeza. Por que a mentira no lugar da verdade? Porque a mentira dá mais likes. A pessoa recebe mais likes. De joinha, de gostei. Por que a mentira no lugar da verdade nos púlpitos do Brasil? Porque a mentira, escutem, a mentira dá mais dinheiro do que a verdade. A maioria dos discursos religiosos do Brasil são pautados em mentiras. Hoje pela manhã, na ministração da ceia, eu falei
Nós estamos tão envolvidos com esse negócio de mentira que a gente bebe um líquido pensando que é leite. Eu até usei o exemplo da caixinha de leite. Tem gente que compra aquelas caixinhas de leite e leva para casa. Eu tomei leite hoje. Dentro daquela caixinha tem tudo. Tem um líquido branco, só não tem leite. Só não tem leite. E aí a pessoa pega, iludida, bebe, pensando, eu bebi leite. Por quê? Lá na caixinha diz leite, mas o produto que tem lá dentro não é leite. Tem um montão de gente que vai nas igrejas evangélicas, escuta um montão de mentira e diz, eu ouvi a palavra de Deus. E sai enganada pensando que ouviu mesmo. Pensando que ouviu de verdade. Não, mas eu ouvi, a mensagem hoje foi poderosa demais. Eu ouvi a palavra de Deus, mas não conferiu na Bíblia se o que ouviu era mentira ou era verdade. Não fez igual os bereanos, que conferiam nas escrituras sagradas quando ouviam algum discurso religioso. E eu faço uma aplicação prática em relação a isso. Precisamos deixar de seguir mentiras religiosas. Irmãos, eu confesso para vocês, eu confesso para vocês que tem sido muito difícil nos últimos tempos ser pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Eu confesso para vocês que tem sido muito duro ser pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque as mentiras, elas são contadas, tão enfeitadas, mas tão enfeitadas, que a verdade parece que é mentira. Nós precisamos deixar de seguir mentiras religiosas. Se existem algumas pessoas que estão assim cheias dessas mentiras, imagine só Deus. Tem hora que eu fico pensando, mas Senhor, essas pessoas pensam que nunca irão prestar contas diante do Senhor. Contando tanta mentira, levando o povo a acreditar na mentira em vez de acreditar na verdade. Se nós queremos um mundo transformado pelo poder de Cristo, meus amados irmãos, nós precisamos urgentemente deixar de acreditar em mentiras religiosas. Eu tenho a consciência, enquanto pastor batista, da primeira igreja batista em Oeiras, eu tenho a consciência de que muitos irmãos, espiritualmente, não estão se alimentando apenas das mensagens pregadas deste púlpito. Eu tenho consciência que muitos irmãos que congregam aqui comem em outros pastos. Eu tenho consciência que muitos irmãos que congregam aqui bebem em outras fontes. Pastos estes e fontes estas que muitas vezes não são confiáveis, mas estão bebendo, mas estão comendo em outras fontes. Sim, isso tem levado, meus amados irmãos, muitos crentes a fracassar na fé. Por conta disso, encontramos muitos fracos na fé, encontramos doentes, encontramos alguns que já perderam totalmente a fé. Encontramos outros que já morreram na fé. E outros tantos são levados ao redor por qualquer vento de doutrina. Você conhece pessoas assim? Escuta qualquer coisa e é levado. Se tem um movimento aqui, ela está no movimento. Se o movimento está para ali, ela vai para aquele movimento. Se o movimento virou para esse outro lado, então ela está seguindo os movimentos e segue os movimentos. Onde tiver mais movimento, aí é que está legal. Mas não está sendo alimentado pela a palavra que transforma, o poder transformador de Jesus Cristo. Ao longo, escutem. Vocês que estão aqui e vocês que estão em casa. Ao longo da história desta igreja, que foi a primeira igreja evangélica de Oeiras, ao longo da história dessa igreja, nós temos inúmeros irmãos que já saíram dessa igreja para ir para outras denominações, porque deram ouvidos a mentiras, a contos mentirosos religiosos. E pasmem vocês, a grande maioria hoje já nem mais frequenta igreja nenhuma.
como diz a nossa linguagem, estão no mundo. De vez em quando eu escuto algum irmão, ou o irmão Frontal era uma bênção na igreja, irmão Frontal era uma maravilha, a irmã fulana de tal era um anjo de Deus, e cadê essa irmã? Não, hoje está no mundo. Eu digo, que bênção era essa? Que bênção é essa? Muitos estão dando ouvidos a mentiras religiosas, contadas, enfeitadas como se fosse a verdade, meus amados irmãos. E o pior de tudo é a coragem que está faltando para se falar a verdade. Eu já mencionei, se eu não me engano, no mês passado, e agora volto a mencionar, Martin Luther King Jr., pastor batista negro, norte-americano, que lutou pela igualdade social nos Estados Unidos. Está aí nos livros de história, se você quiser a história dele. E ele diz uma frase: o meu medo não é o grito dos maus, eu temo o silêncio dos bons. É o que eu temo. Os maus estão falando o que querem falar. E os bons, onde estão? O que estão falando? Muitos dos bons estão deixando de pregar a verdade por causa de um negocinho chamado política da boa vizinhança. Não quero machucar ninguém, não quero ferir ninguém, não vou falar a verdade. Pode lascar, mas eu não vou falar, porque senão fulano e tal vai ficar ferido. Nós queremos um mundo transformado pelo poder de Cristo. Então nós precisamos de mais pregadores que preguem a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. É bem provável que você que está aqui hoje, agora, ou você que está em casa, talvez hoje você já ouviu uma mentira religiosa e já acreditou nela. Hoje. Em algum canto. Em algum canto. O que nós estamos precisando, meus amados irmãos, com grande urgência, de pregadores que tenham coragem de falar a verdade. Precisamos de mais homens e mulheres de Deus que se disponham a pregar o evangelho bíblico, sem se preocupar com os resultados. Outro sim, meus queridos irmãos, nós precisamos ter cuidado com as mentiras políticas. Meus queridos, eu estou altamente preocupado. Quantos representantes políticos nós temos que falam a verdade? Quantos você já conseguiu eleger e você diz, fulano de tal que eu votei, fala a verdade? Meus amados irmãos e amigos, nós estamos tão acostumados com as mentiras políticas, que quando alguém, um político, fala a verdade, a gente faz esforço para não acreditar na verdade. Eu vou repetir. Nós estamos tão saturados com a mentira política, que quando um político fala a verdade, a gente se espreme para não acreditar na verdade. E eu fico preocupado com isso. Eu fico preocupado com isso, meus amados irmãos, porque nós, enquanto igreja local, muitos de nós temos usado de hipocrisia. Fingimos que não temos nada a ver com o quadro político do Brasil. Fingimos que não temos nada a ver com o quadro político da cidade, do estado. Fingimos que não temos nada a ver com as políticas públicas e nem com os políticos. Ao longo de anos, meus amados irmãos, por conta do nosso legalismo religioso, nós somos proibidos por nós mesmos até de darmos a nossa opinião sobre política. Nós nos proibimos de tecer um comentário político. E muitas vezes, escutem,
Muitas vezes, porque quando nós nos referimos a políticos, nós nos achamos melhores, com mais bondade, com mais dignidade, com mais santidade, com mais retidão, com mais moral. Nós nos consideramos muitas vezes superiores a classes políticas. As decisões tomadas pelos políticos nos afetam diretamente em tudo. Em tudo. Mas até quando, meus amados irmãos, nós vamos ficar presos às mentiras políticas? Até quando nós vamos fechar os nossos olhos para não acreditar e não ver a verdade que está nua e patente aos nossos olhos, politicamente falando, no Brasil? Como aplicação prática, eu lhes digo, precisamos colocar no poder, eleger pessoas, políticos, comprometidos a defender os valores morais, familiares e declaradamente cristãos. Estamos sendo engodados por uma onda, meus amados irmãos. Uma onda de mentiras, que quando são contadas, batem aos nossos ouvidos como se fosse a mais pura e cristalina verdade e justiça. E nós precisamos ter cuidado com isso, precisamos abrir os nossos olhos. Porque isso nos afeta e nos afeta com ímpeto. Outro sim. Em terceiro lugar, eu gostaria de dizer que nós precisamos ter coragem para falar a verdade em casa. Coragem para falar a verdade no púlpito da igreja. Coragem para falar a verdade em relação a políticas públicas. Coragem para falar a verdade em casa. Quantos cônjuges estão magoados porque não têm coragem de falar a verdade? Cônjuges que vivem uma realidade totalmente amarga porque escondem a verdade por décadas. Vivem insatisfeitos e vivem amargurados porque não fala a verdade para o seu próprio cônjuge. Não diz o que sente para o seu próprio cônjuge. A verdade falada na hora errada pode ser um problema. A verdade falada de forma errada pode ser um problema. Por isso, saiba como falar e quando se trata do seu cônjuge, quando se trata da sua família. Saiba quando falar e como falar. Mas fale a verdade. Você já ouviu a expressão que virou até um adágio popular? A verdade dói. A verdade dói. Às vezes, mesmo doendo, é preciso que falemos a verdade. Queremos ver muitas pessoas transformadas pelo poder de Cristo? Então precisamos ter coragem para reconhecer os nossos próprios erros e pecados. Eu fico impressionado, meus queridos. Eu fico impressionado como muitas vezes nós ficamos querendo achar os pecados e erros dos outros. Andamos como os caças-fantasmas, ou caça às bruxas, sei lá como. Mas ficamos querendo focar nos erros e pecados dos outros. Esquecemos dos nossos próprios. Esquecemos dos nossos próprios. Se nós queremos um mundo transformado pelo poder de Cristo, a primeira pessoa que precisa se preocupar em reconhecer os seus erros e pecados sou eu mesmo. É você mesmo. Somos nós. Somos nós.
Nós somos craques em querermos ver os erros dos outros e os pecados dos outros. Eu tenho dito nas ministrações da ceia que é um dos momentos que eu acho mais fenomenais. Porque a Bíblia diz que na hora da ceia, eu não posso ficar pensando nos erros e pecados da minha esposa, dos meus filhos, de ninguém. Na hora da ministração da ceia, eu devo preocupar-me comigo mesmo. Eu devo fazer uma análise pessoal. Como eu quero transformar as pessoas se ainda eu não sou transformado? Como eu quero corrigir os outros se eu mesmo não me corrigi? Lembra lá do texto? Como é que eu quero tirar um cisco que está no olho de um irmão se tem um lixo dentro do meu? Se queremos um mundo transformado pelo poder de Cristo, precisamos ter coragem para reconhecer os nossos erros e pecados. Irmãos, sabe por que a gente demora muito em reconhecer os nossos erros e pecados? Porque nós tememos o que as pessoas irão pensar de nós. Porque nós tememos a reação das pessoas. Muitas vezes nós não nos preocupamos com Cristo, com o que Cristo acha do que eu estou fazendo, mas o que isso vai repercutir nas pessoas. Então, nós nos demoramos em reconhecer os nossos erros e pecados. Porque nós tememos a reação popular. Mas a verdade é, meus amados irmãos e amigos, que nós precisamos de coragem para reconhecer quando estamos errados, para reconhecer quando estamos cometendo pecados. Poderíamos passar aqui a noite inteira pontuando coisas que nós precisaríamos fazer ou deixar de fazer. Mas eu quero que você vá para casa nessa noite pensando que se nós queremos um mundo transformado pelo poder de Cristo, nós precisamos ter coragem para falar a verdade. A verdade na esfera religiosa, a verdade na esfera política, a verdade na esfera familiar. Se nós queremos transformar o mundo, nós temos que nos preocupar com essas três áreas fundamentais. Mas eu quero me dirigir a você que veio aqui nessa noite, que ainda não se entregou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Eu quero me dirigir agora a você que está afastado do Evangelho de Jesus, a você que diz que até crê em Jesus Cristo, mas nunca o confessou como seu Senhor e Salvador pessoal. Eu quero dizer para você que também é necessário que você tenha coragem para confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. É preciso que você tenha coragem para dizer que precisa de Cristo. E mais uma vez, algumas pessoas não fazem isso porque se preocupam na repercussão que isso vai causar com os vizinhos, com os parentes, com os amigos. O que é que vou dizer lá em casa se eu me converter a Jesus Cristo? Alguns dizem, se eu passar para a lei de crente. O que é que eu vou dizer para os meus familiares se eu confessar a minha fé em Jesus Cristo? Eu quero dizer para você que é preciso ter coragem. Coragem para confessar ser cristão. Agora olhe para mim que eu estou terminando. Só para você entender o que eu vou dizer agora. Você está pensando que no Brasil vai ser simples você declarar ser cristão? Como está sendo agora? Irmãos, vai chegar um dia no Brasil em que nós vamos ter receio de nos denominar cristãos. Como em muitos países aí afora. Vai chegar o dia no Brasil em que só quem for crente de verdade é quem vai permanecer firmado em Jesus Cristo nosso Senhor. Vai chegar o dia aqui no Brasil em que vai ser um problema declarar-se cristão, católico ou protestante. Está chegando esse dia. Sabe por quê? Porque as forças
as forças da perseguição já está tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, que é proibido confessar o nome de Cristo Jesus, o Senhor. E não vai demorar. Não vai demorar. Para que aqui, no nosso país, nós termos receio. Nós vamos pensar 2 vezes em abrir a boca e ir em qualquer canto dizer eu sou cristão. Porque já tem um forte trabalho nas universidades federais, estaduais, em toda a esfera de curso superior. Escute, já tem uma grande doutrinação para desmanchar a sua fé em Jesus Cristo. Eu estava pregando aqui, falando para os alunos do 3º ano do Paulo Freire, que eles irão enfrentar a universidade. E quando eles chegarem lá na universidade, os professores liberalistas, eu não vou nem usar mais os termos aqui para não causar fadiga, mas os professores irão tentar desconstruir tudo o que você tem de bom, eu falando para eles. Eles vão ensinar você que o seu pai e a sua mãe estão errados. Estão errados. Que quando você nasceu, o seu pai e a sua mãe não podiam dizer, é uma menina. Não podia dizer, é um menino. Esqueça isso, você deve ser o que você quiser ser. Eles irão dizer, esse negócio de cristianismo é a maior besteira, é a maior invenção do mundo. Irão querer desconstruir a sua fé. Irão dizer que tudo que o seu padre ensinou, que o seu pastor ensinou, se tiver o nome de cristão, está errado. Eles vão querer destruir tudo de bom que você tem. Tudo de bom. Quem? Os professores universitários no Brasil estão doutrinando os nossos alunos a esquecerem de Deus e da família. Quem? Os professores universitários. Na sua grande maioria. Na sua grande maioria. E vai ser um problema terrível dizer que é cristão. E não pensem vocês que é só cristão evangélico, não. É cristão católico. Cristão católico. Vai chegar o dia, quando você vê um católico na rua, uma pessoa que lá dentro da universidade que é católica, você vai ficar alegre demais. Rapaz, é um católico. É um cristão. Que coisa maravilhosa. Por quê? Porque lá tem toda espécie de imundície que você imaginar. Nós queremos transformar esse mundo, nós temos que ter coragem para falar a verdade. Se nós queremos transformar este mundo, nós temos que ter coragem para reconhecer os nossos erros e pecados. E para você ser transformado pelo poder transformador, você precisa ter coragem para confessar o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. E eu concluo dizendo, não se iluda pensando que frequentar essa igreja vai fazer você um cristão. Não se iluda pensar que ler um texto da Bíblia Sagrada vai fazer você um cristão. Não se iluda. Você aprender uma música que fala sobre Jesus vai fazer de você um cristão. Não se iluda. Não se iluda. Um cristão é apenas aquele que segue Jesus Cristo, o nosso Senhor. É aquele que deixa de fazer a sua própria vontade para seguir a vontade de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isso é ser cristão. Seguir o Cristo bendito. E você precisa ter coragem para confessá-lo.